Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Lá vamos nós. Último dia do propósito. Glória a Deus. Aprendendo muito aí, gente. Meu Deus, a gente aprende muito, né? Isso é Deus na nossa vida. Ele está nos ensinando para, sabe para quê? Para você não ficar rodando em círculos a vida inteira, repetindo os mesmos processos, os mesmos processos. Quando algo começar a acontecer, você vai ficar ligado e vai entender que você está passando por um processo. Determine seu coração passar por esse processo em nome de Jesus. Não retroceda. Determine, eu vou conseguir porque o Senhor Jesus é comigo. Amém? Hoje é o 7º e último passo desse processo. E você vai ter o entendimento. Depois, eu não sei você, mas o Espírito Santo vai te identificar em que processo que você está. E você vai ficar ligado para não retroceder, para não voltar atrás. Amém? Gente, a palavra do Senhor que nós estamos usando é a palavra do Senhor que está no livro de Jeremias 18. Amém? Do 1 ao 6. Glória a Deus. Gravou aí no teu coração? Porque eu gravei no meu coração. Amém? Se não gravou, mais uma chance, olha. E diz assim a palavra do Senhor Jesus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Glória a Deus, tremendo isso, né, gente? Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos teus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Glória a Deus. É que Deus está nos mostrando o processo, nosso processo. É que Deus está nos afirmando e reafirmando que nós somos barro na mão do oleiro. E é muito bom, gente, você ser um barro na mão do oleiro. Porque como nós vimos no início, muitos barros, centenas de milhares de barros não servem para se tornar vaso. Então, se você é barro, vai ser transformado em vaso e está na mão do oleiro, isso é motivo para você dar glória a Deus. Pior se nós fôssemos, gente, aqueles outros barros que está lá, entre centenas de barros que não servem. Glória a Deus que a gente está aqui. Louvado seja Deus pela tua vida e pela minha vida. Que Deus nos escolheu. Amém? E a gente vem passando todos esses processos aí, etapa por etapa, né? E hoje é a última etapa. Hoje, gente, é difícil, né? Mas saber que a mão do Senhor está conosco é gratificante demais. Sabe por quê? Porque lutas você vai passar de qualquer forma. No mundo você passa luta. O dia a dia é difícil. Então, já que você vai passar luta de qualquer forma, passa a luta na presença, passa a luta com o Senhor, porque a mão dele te garante vitória. Você está entendendo isso? Já que é para pagar preço, gente, para passar prova, passa com o Senhor em nome de Jesus, porque com ele tem garantia de vitória. E esse 7º passo aqui é a fornalha. Olha só, a fornalha. O vaso que estava lá na estante, secando, na sombra do Onipotente. Por isso que ele estava nesse tempo de refrigério, porque agora era o teste mais difícil. Esse teste era muito difícil, é muito difícil. O que é a fornalha, irmã Sinara? As provas que a gente passa na vida. Tem umas que você acha que não vai aguentar. E tem muita gente que desiste nessa hora e fala: não vou, não consigo. Mas se você resistir, Deus te dá graça. E você tem que entender que Deus está com você. Gente, esse vaso que está na prateleira, na estante, ele é colocado no forno. Quando esse vaso é colocado no forno, o oleiro vai aumentando o fogo gradativamente. Aos poucos, gente. Isso quer dizer, sabe o quê? Que Deus não te dá uma luta que você não pode vencer. Ele não te dá uma cruz que você não pode carregar. Ele não vai te dar uma prova que você não suporta. Ele vai fazendo devagar. Sabe por que o oleiro faz isso? Porque o oleiro não quer perder a obra que está lá dentro feita.
Ele não quer perder aquele vaso que ele pegou, extraiu, limpou, peneirou, molhou, amassou. Então ele vai fazendo, ele vai aumentando o fogo com cuidado, porque ele não quer perder a obra. Deus não quer perder você. Ele não vai te dar uma cruz que você não possa carregar. Uma coisa muito importante, gente, nenhum dos vasos que não sobreviveu aos outros processos sobrevive a esse. Para passar nessa prova aqui, para passar nesse teste aqui, os vasos tem que, o barro tem que ter sobrevivido a todos os outros processos. Ele tem que ter sido peneirado, ele tem que ter sido amassado, ele tem que ter sido separado, porque se ele falhar naquele processo lá, nesse ele não passa. Você está entendendo? Por que que quando Jeremias chegou, o vaso quebrou e o oleiro fez de novo? O vaso quebrou na mão do oleiro e ele refez. Fez de novo, do jeito dele, do modelo dele, como pareceu bem aos seus olhos fazer, assim diz a palavra, porque ali, quando quebra ali, dá para refazer. Quando quebra ali, dá para Deus moldar de novo, dá para o oleiro pegar o vaso, refazer ele, mas quando quebra aqui, depois da fornalha, não tem mais jeito. Quando quebra aqui, esse vaso que quebrou aqui, é descartado, não serve mais, vai para os entulhos. Em nome de Jesus, você não pode ultrapassar, pular os processos, não pode. Porque senão chega aqui nessa prova de fogo, você não aguenta. Quantas pessoas são provadas e no meio da prova elas desistem de tudo? É porque pulou o processo lá atrás. Então não pule esse processo. A palavra diz que se quebrar lá, na mão do oleiro, ali dá para refazer. Agora na fornalha, não tem mais jeito. Passou pela fornalha, não resistiu, quebrou. Não quebre. Não pule processos. É um dia de cada vez, é um degrau de cada vez. Não queira ser... Ninguém nasce grande, gente. A palavra diz que é de graça em graça, de fé em fé. Tem gente que cisma de querer pular lá no alto, vai dar ruim. Não quebre os processos. Eu sei que você pode estar num processo difícil agora, mas você tem que entender que você vai vencer esse processo. Você vai vencer, você vai passar esse degrau e você vai subir. E não é fácil nem para você nem para ninguém. As lutas que você está passando, tem um monte de gente passando. Tem muita gente pagando preço. Agora, pague preço porque você quer evoluir, pague preço porque você quer crescer, pague preço porque você quer salvar a tua casa, a tua família, porque você quer caminhar na presença. Não pague preço porque você quer ser melhor. E quer tudo muito rápido, porque senão você pula processo. Aí quando chega na prova de fogo, você quebra. E aqui não tem como o oleiro fazer mais nada, porque já foi assado, o barro já não serve mais. Quebrou, é lixo. Você tá entendendo isso? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu até anotei aqui. Olha, quanto mais o fogo aquece, quanto mais esse fogo, quanto mais ele vai liberando o calor ali, mais bonito o vaso fica, mais resistente o vaso fica. Esse processo é muito importante. Quanto mais esquenta, sabe? Aquele crente que quanto mais o bicho pega, quanto mais luta, mais glória a Deus ele dá. Eu acredito que seja esse tipo aqui, ó. Quanto mais luta, mais ele crê. Você tá lá vendo o mundo acabando e ele tá... Confia, Deus é contigo. A minha mãe era assim, gente. O mundo se acabando, ela dizia, Deus proverá. Olha, agora eu entendo. Olha que tremendo isso aqui. Meu Deus do céu. Gente, um dos homens na Bíblia que eu mais vejo, né, que lendo, pelo pouco que eu sei, que eu ainda sei muito pouco, mas eu vejo que passou muita prova, foi Pedro. Porque Pedro, como eu disse, a gente abriu no processo com Pedro. Pedro era turrão, Pedro era cheio de si, Pedro era cheio de vontade, e Jesus foi trabalhando, ele ali trabalhando. Gente, você vê ali que Pedro era tão turrão, mas amava Jesus. Era o jeito dele, mas amava Jesus. Mas tinha que ser moldado. Ele amava Jesus, gente. Ele amava. Quando Jesus foi lavar o pé dos discípulos, foi lavar o pé de cada um dos discípulos, Pedro disse, o meu você não lava não. Eu que tenho que lavar o seu pé. O Senhor não vai lavar os meus pés. Aí Jesus falou assim, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ele fala, Senhor, se é assim, lava também as minhas mãos. Você está entendendo?
Quando o soldado veio pegar Jesus para prender, para levar lá para o ato de crucificação, ele entrou na frente, ele cortou a orelha do Malco lá, do soldado. Marcelo, ele, ele cortou a orelha do soldado. Jesus foi lá e colou a orelha de volta. E diz para ele assim, quem com a espada fere, com a espada será ferido. Você vê que Pedro andou com Jesus o tempo todo, gente. Mais de 3 anos Pedro andou com Jesus, mas continuava com a espada. Olha, ele viu Jesus com espada? Não. Jesus carregava uma espada? Não. Jesus feria alguém? Não. Mas Pedro ainda carregava. Ele não abriu mão da espada dele. Você vê que ele ainda estava apegado. Ele não estava conforme Jesus que andava. Ele não estava seguindo os passos de Jesus por amor, pela fé. Ele ainda acreditava na força da espada. Olha que tremendo. E ele disse assim, se te levarem, se vierem te matar, vão ter que matar a mim primeiro. Jesus fala com ele assim, para trás de mim, Satanás. Você vê que ele amava Jesus, de uma forma truculenta, mas ele amava. Ele estava ali. E Jesus falou para ele assim, você ainda vai me negar 3 vezes. E ele disse, você vai me negar 3 vezes. E assim foi feito. Pedro foi trabalhado, gente, moldado, peneirado, amassado. Pedro foi, gente. Foi, mas Pedro amava Jesus. Da forma, do jeito dele, mas ele amava. E Jesus não perdeu aquele homem. Jesus trabalhou o interior dele, trabalhou. E quando Jesus foi assunto aos céus, quando Jesus subiu aos céus, que Jesus voltou para ele e perguntou, Pedro, tu me amas? Ele disse, eu amo o Senhor. Pedro, tu me amas? Ele disse, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Ele fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. É como se eu estivesse dizendo, eu errei, mas eu te amo. Eu falhei, mas eu te amo. Eu não fiz conforme tinha que ter feito, mas eu te amo. Eu te neguei, mas eu te amo. É tremendo isso, gente. Aí Jesus fala para ele assim, apacenta as minhas ovelhas. Pedro passou no teste, passou pela fornalha. E a palavra do Senhor diz que o primeiro milagre que Pedro faz é quando ele vai com João ao templo Formosa. E lá tem um paralítico. Você vê que ele tá tão lapidado nesse momento que o paralítico fala, espera, pede esmola para ele. E ele fala, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho isso eu te dou. Levanta e anda. Ele já tinha Jesus, ele já estava pronto. Primeira pregação de Pedro, ele converte 3.000 almas para o Senhor. Ele passou pela fornalha e foi promovido, gente. Mas ele precisou passar. E a fornalha não te mata, ela te promove. Quando eu falei para o Senhor, eu falei, Deus, como é que eu vou levar essa palavra sem deixar eles com medo? Porque quando fala que é fogo, que é prova, todo mundo corre. E Deus me levou na madrugada, lá em Daniel 3. Olha, que tremendo, que Deus lindo, cuidando de mim e de você. E Deus me levou lá em Daniel 3, versículo 25. Está escrito assim, ó. Respondeu e disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Passeando dentro do fogo. E nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Deus me trouxe aqui. Ele disse assim, nessa fornalha, eu tô junto. Nessa fornalha, eu tô passeando junto com vocês. Eu tô passando junto. Gente, quando a palavra diz que eles estão dentro da fornalha, a palavra diz que eles estão passeando. Passeando no meio do fogo, gente. Você tem noção disso? O que é passear no meio do fogo? Quando você vai passear, você passeia quando você vai para onde? Quando você viaja, quando você vai para o shopping. Quando você está passeando, você está tranquilo, gente. Você está de boa. Você não fala que estão pulando, que estão gritando, estão passeando. Só de falar que está passeando, você já vê que tem calmaria ali dentro. Você já vê que tem paz, que ninguém ali está desesperado, não. E deixa eu falar no meu coração, nessa fornalha. Nessa fornalha eu tô junto. Nessa fornalha eu tô dentro. Isso é tremendo. Coisa linda. E Deus falava no meu coração, nessa fornalha eu tô, porque essa fornalha aí não destrói, essa fornalha não mata, essa fornalha promove,
Essa fornalha edifica, essa fornalha dá resistência. Você está entendendo? A fornalha é o quê? É as provas, é o fogo, é as lutas, aquelas que você acha que você não vai nem sobreviver. Só que aí Jesus entra dentro e você passa. E você sobrevive porque ele está dentro da fornalha com você. É necessário entrar na fornalha às vezes. Às vezes não, nesse caso aqui é necessário entrar na fornalha. Mas Jesus está com você dentro dessa fornalha. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Olha só, eu anotei uma coisa aqui muito linda aqui que eu não posso esquecer. Eu anoto que é muita informação e eu não quero esquecer nada. Olha só. Como é que o oleiro faz para saber se o vaso está pronto no fogo? Ele precisa tirar o vaso da fornalha, mas ele precisa saber se está no ponto. Dizem, eu estudei ali, que é assim. Não tenho nada aqui para usar. Ele pega o vaso e bate no vaso. Eu queria ter alguma coisa para usar, mas eu não tenho nada para usar aqui. Ele bate no vaso. Dependendo do barulho que o vaso faz, ele sabe se está pronto. Dependendo do barulho que o vaso faz, ele sabe se está pronto. O estudo diz que se ele bater e o barulho sair oco, o vaso volta para o forno. Mas se ele bater e o barulho bater como se fosse um tinido, um sino, o vaso está pronto. Se ele bate e o barulho sai oco, o vaso está pronto. Tá cru, volta lá para a fornalha. Mas se o barulho que fizer for de um tinido, tipo de um sino, um barulho diferente, ele sabe que o vaso está pronto. Sabe por quê, gente? Porque vaso que é vaso, homem de Deus, mulher de Deus, pessoas forjadas no calor da batalha, pessoas que aprenderam a crer, que foram moldadas, remoldadas, refeitas. Quando a luta vem, ainda que ela dói, você passa cantando. Você passa glorificando. Luta não te afasta de Deus. Deserto não te afasta de Deus. Agora, se bater e tiver oco, nada com nada a ver, volta para a fornalha. Sabe o que é isso? É você ver uma pessoa louvando, adorando ali o nome do Senhor e pensa que está na vida mansa. Tá nada, gente. Tá na prova, tá na fornalha, mas já aprendeu a confiar. Já aprendeu a confiar em Deus. E é isso que eu vejo na minha mãe e nas pessoas que estão à minha volta. Pessoas que passam por prova e tá dando glória a Deus. Sabe por quê? Porque o barulho é diferente. O barulho de quem acredita, o barulho de quem crê, o barulho de quem já passou pelos testes é diferente. Não murmura, não questiona, não fala mal, não faz fofoca. Só fala do que a boca tá cheia. E esse povo tá com o coração cheio de Deus. Então eles só falam de Deus. Só falam de louvor, de adoração. Só falam de testemunho, só falam de milagre. O barulho de quem passa na fornalha é diferente, gente. Esse é o teste. Aí quando o barulho é diferente, o vaso está pronto. E vaso para Deus só tem uma serventia. Ser cheio. Transbordar. Ele tem que esvair unção, gente. E ele tem que transbordar porque ele tem que contagiar ao redor. Um vaso, quando ele está cheio, ele salva a casa, ele salva a família, ele salva os filhos, ele salva a vizinhança. Porque as pessoas olham para ele e não entendem por que ele passa tanta prova e está cantando. Ele passa tanta prova e está sorrindo. Ele passa tanta prova e não desiste. Aí eles ficam assim, ó. O que essa pessoa tem? O que essa mulher tem? O que esse homem tem? Tá rindo. A peleja danada e tá... Aí eles falam assim, é o Deus que eles servem. É o Deus deles, eu quero esse Deus aí pra mim. Eu quero essa resistência. Eu quero essa força. Eu quero essa fé. E eles vão te seguir. Tentar entender por que você é assim.
Aí você vai fazer o quê? Você vai tinir diferente, você vai falar de Jesus, você vai levar a palavra, você vai convidar para a igreja, você vai contar testemunho, você vai contar milagre. Sabe por quê? Porque a palavra diz que, a Bíblia diz que a palavra convence, mas o testemunho que arrasta. Você pode falar de Jesus, você pode pregar Jesus, mas se a sua vida não condiz com o que você prega, você está perdendo seu tempo. Agora, quando eles olham para você e vê você passando peleja, vê você na luta, mas vê você adorando, eles falam, é diferente, o barulho é diferente. Então você vai precisar passar pela fornalha. Você vai precisar passar por todos os processos e você vai chegar na fornalha. Só que na fornalha Jesus está com você e Ele não vai botar nos seus costas um peso que você não aguenta. E Ele vai passar com você sobre essa fornalha. E quando você estiver pronto, quando Ele vê que o seu barulho é diferente, a função dele é te encher, te transbordar e te usar. Isso é bênção, sabe por quê? Porque aí você se torna um vaso de honra e não de desonra, igual muitos a gente vê aí. Esses de desonra, gente, fugiram da fornalha. Fugiram, ultrapassou todos os outros testes, ó, e fizeram do jeito deles. E estão fazendo vergonha aí, só que a mão de Deus contempla a todos, os justos e os justos e os injustos. Uma hora acontece, aí você não vai entender nada, é Deus agindo. Temor e tremor, gente, Deus é coisa séria. Então o que eu tenho para dizer para você? O Espírito Santo falava no meu coração assim, ó, pela fornalha todos vão passar. Todos vão passar. A diferença é que quem está comigo, eu passo junto. Todos vão passar provas, lutas, dificuldades, todos nós. Só que quando Jesus está no barco, gente, Ele está junto, você não passa a prova sozinho. E a prova te promove, é isso que você tem que entender, que a prova te promove. Em nome de Jesus. Confesso que eu tô bem cansada hoje. Foi difícil para mim fazer esse vídeo. Mas eu queria te entregar isso. Deixa eu ver se eu não anotei alguma coisa aqui. Esqueci de te entregar. Peraí. Dizem os estudiosos, esse é o cansaço, que Pedro, quando eles pegaram ele, que eles iam matar ele, não tá na Bíblia, tá, gente? Eu vejo os pregadores falando, meu marido falando, eles estudaram, né? Que quando eles pegaram Pedro, eles falaram para ele assim, ah, você é discípulo, você segue ele, então você vai morrer na cruz como ele morreu. Você vai morrer igual a ele. Aí diz que Pedro fala assim, eu não sou digno de morrer igual a ele. Pode me crucificar de cabeça para baixo. Isso é entender, gente. Isso é passar pela prova, entender quem é que manda, entender quem é que faz. Como se ele dissesse assim, morrer, eu vou morrer de qualquer jeito, meu filho. Só que eu vou morrer, mas eu tô salvo. Eu tenho uma esperança. Eu vou morrer por uma boa causa. E eu não sou digno nem de morrer igual ele morreu. Me crucifica de cabeça para baixo. Isso é tremendo, gente. A fornalha te aprova. E é difícil, tá? É difícil passar por todos esses testes. É muito difícil. Mas não recue. Não pule etapas. Não volte atrás. Pegue na mão do Senhor e vá. Porque Ele te garante. E depois da fornalha, pensa num vaso adornado. Bonito, enfeitado. Glória a Deus, usado para honra. Isso é tremendo, gente. Depois quem olha fala, nossa, mas também não sabe o preço que você pagou. Só que depois o que o povo fala não interessa. Quem te promoveu foi o Senhor. Quem te levantou foi Deus. E quando Deus levanta, ninguém abate. Amém? Perdão pelos erros aqui, me perdoe. Vamos orar? Deus abençoe sua vida poderosamente. Vamos orar. Senhor, querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado porque o Senhor não nos deixa só nem um segundo. Muito obrigado, Senhor. Senhor, nós queremos te pedir em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Passa conosco nessa fornalha.
porque se o Senhor tiver, Pai, se o Senhor não nos deixar, nós vamos passar, em nome de Jesus. Nós vamos ser promovidos, vamos ser bênção na nossa casa, na nossa família, no nosso bairro, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigada, porque até aqui a Tua boa mão nos sustentou, Deus querido, Deus amado. Continua conosco, Pai. Continua nos levantando, nos ensinando, nos moldando, nos refazendo. É o que nós te pedimos. Por tudo te damos graça no nome santo de Jesus. Amém? A fornalha promove. Difícil, né? Mas é. Deus te abençoe. Te proteja e te guarde. Amém? Deus abençoe.